Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar agora os comentaristas do programa Jogo Aberto, Cicinho, Renata Fã, falando aí sobre a chegada de Leonardo Jardim no Flamengo, a apresentação do treinador, já realizou o primeiro treinamento no Flamengo e agora começa a preparar a escalação para a partida contra o Fluminense, final do Campeonato Carioca. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino das notificações, tá bom? Deixe os créditos ao canal do Jogo Aberto, vamos lá para as informações do Flamengo. Foi em palavras da primeira coletiva de Leonardo Jardim no Flamengo. Aqui, Leonardo Jardim, boa tarde, Gabriela Marino da Band. Queria que você falasse um pouquinho, ano passado, acho que em agosto do ano passado, você disse que não assumiria nenhum outro clube no Brasil. Não sei se foi em agosto ou mais para a reta do final do ano, se não fosse o Cruzeiro. E hoje você assume o Flamengo. Queria que você falasse o que te fez mudar de ideia. Obrigada. O que fez mudar de ideia? Em relação a essas palavras que foram sentidas, foram muito sentidas porque sentia-me muito bem em BH, porque acreditava num projeto a médio prazo, a médio e longo prazo, não um projeto somente de um ano. Mas a vida às vezes cria-nos algumas surpresas. Eu pessoalmente tive alguns problemas na ordem familiar e na parte pessoal que eu tinha que resolver e ao mesmo tempo existia dentro da estrutura algumas ideias diferentes daquelas que eu acreditava e por isso acabou por se encerrar mais cedo o capítulo Cruzeiro, mas como eu disse, fui emotivo porque acreditava que o projeto ia ser a longo prazo, mas também fui ingênuo, uma coisa que eu não costumo ser. Eu até sou muito pragmático, não sou nada ingênuo, mas às vezes a emoção leva-nos a que tenhamos algumas tiradas infelizes e agora, como vocês sabem, treinador do Flamengo, o capítulo do Cruzeiro passou e quero estar aqui totalmente focado neste novo capítulo. Jardim aqui, Monique Danello, TNT Esporte. Everton falou que foi ingênuo, que não deveria ter falado, que a vida traz problemas familiares, problemas. E aí, Everton? Dor de cotovelo, te convenceu? Tá tudo bem agora? Você faz mal, pô. Tem um meme do Paulo Gustavo com outro ator que é muito bom, que eles ficam assim, ô, tadinho, coitado, tadinho dele. É um meme maravilhoso, sabe? Então, deixa eu dizer uma coisa. O que fez ele mudar de ideia foi o vil metal. O que fez ele mudar de ideia foi a grana que ele vai ganhar lá, que ele deve estar ganhando lá, o que o Abel ganha no Palmeiras. Ele deu a palavra. Todo homem tem seu preço, né? Uns mais caros, outros mais baratos. No caso dele, muito caro. Mas ele mudou a palavra dele. Ele prometeu, ele mexeu com o sentimento de milhões de torcedores aqui, Renato, que tinham, inclusive, a esperança de que ele poderia voltar, que ele pudesse voltar para cá. Só que agora, de todo esse amor, mesmo ele não tendo ganhado nada aqui, isso se transformou num asco que você não faz ideia. Você vai notar quando o Cruzeiro for jogar lá contra o Flamengo e quando o Flamengo vier jogar aqui contra o Cruzeiro. Aí eu acho que o Brasil vai conhecer o asco que ficou no meio da torcida do Cruzeiro. E agora eu quero a opinião de vocês por aqui. Cicinho, tá tudo bem? Vida que segue? Eu acho que é um problema familiar, né? É a sogra. A sogra. Acho que foi a sogra. Será que a sogra de novo? A sogra dele é do Vitor Pereira, tem que fazer um show. Mas essas sogras portuguesas são complexas. É que os caras, assim, usam o Brasil exatamente para fazer essas experiências, né? Infelizmente, as portas são abertas, eles fazem da maneira que quer, mas assim, ele não tem culpa, né? O Flamengo foi atrás, tem que demonstrar o trabalho dele, que muitos falam que foi um fenômeno no Cruzeiro, eu não vejo dessa maneira, porque não ganhou nada, na hora do vamos ver, pipocou também. E agora é só porque perdeu pro Corinthians. Só porque perdeu pro Corinthians. Aí você fica magoado. Perdeu Sul-Americana, perdeu. O Sul-Americana disse que nem queria. Brasileirão. Pra mim, só uma coisa que me deixa chateado. Então não fala. A questão que ele falou
só trabalho no Cruzeiro. Falou que foi ingênuo. Porque todos E são o Arias, profissionais. que disse que só jogava no Fluminense no Brasil. Mas só jogava no Fluminense mesmo. Palmeiras não tá jogando. E o Tite, eu não trabalho esse ano, assumiu o Flamengo. Chico, não fala. Gente, vocês têm que entender Chico. que o Flamengo, ele mexe com o imaginário de qualquer um. Quem é que pensaria que o Felipe Luiz, depois de uma renovação que foi até conturbada, demorada, estaria deixando esse lugar livre? Pois é. Voltamos. Quando me convidaram para vir para o Flamengo, o Presidente deu-me uma série de atribuições. Uma delas era fazer diagnósticos e encontrar soluções. Neste caso, eu fiz o diagnóstico, dei a solução e o Presidente aceitou e, como decisor máximo, bateu o martelo, como vocês dizem. Razões são sempre muitas, dependem do contexto e acho que não compete a nós a expô-las. Eu acho que isso é profissionalismo, como profissionalismo também é tomar decisões difíceis e que às vezes parecem ilógicas. Posto isto, nada retira aquilo que o Filipe fez aqui e a brilhante carreira que vai ter como treinador, que eu já disse várias vezes. Solução. Está aqui o Leonardo, um treinador muito experiente, com vivências em diferentes contextos, com muitas conquistas em diferentes contextos também, com uma carreira de subir a pulso, de baixo até ao top, com mais de 20 anos de carreira, pelo menos 23 são, porque jogamos um contra o outro em 2004, ou 2003, da época de 2003, 2004. É alguém que nós pensamos que pode tirar o máximo partido do melhor elenco das Américas, e isso não sou eu que digo, são vocês também que dizem isso. E aí, minha gente, não convence? Ele falou que a decisão foi dele. O presidente daquele áudio lá, vaza, que falou que foi ele que tomou a decisão. Eles terceirizam. Pro Felipe Luiz, ele falou assim, foi ordem lá de cima, eu queria que você ficasse. Pô, brincadeira. Isso aí, perante ao elenco, perante ao grupo de jogadores, não cai muito bem. Pode ter certeza, ô Boto, seus dias estão contados no Flamengo. O Flamengo queria uma grife. O representante, o empresário do José Boto é o mesmo do Abel Ferreira, do Arthur Jorge. Cajuda? É o Cajuda. Não sei se é o empresário do Leonardo Jardim, mas o fato é que o Palmeiras de Abel Ferreira... O Abel Ferreira existe no Palmeiras por conta do Jorge Jesus no Flamengo. E agora o Flamengo quer um português exatamente pelo que o Abel faz no Palmeiras há muitos anos. Então eles precisavam de uma grife. E o Felipe Luiz era um cara que estava ali no elenco. Está muito claro o que aconteceu. E escolheram um português que conhece o futebol brasileiro hoje. Exato. Essa fala dele, na minha opinião, mostra muito bem essa questão que eu falo do Flamengo, de que eles são viciados em se colocar numa crise ali gigantesca interna. Porque assim, Boto, você fala, a função que eu tenho que tomar decisões difíceis. Cara, vocês renovaram há 2 meses com o cara. Numa renovação que vocês fizeram uma força danada para renovar. E aumentaram um monte o salário, e a multa rescisória, por sua vez, deve ser bem maior. E aí, depois de 2 meses, você quer falar de profissionalismo? Na minha opinião, isso daí é o oposto de profissionalismo. Anteciparam a volta do elenco, porque os moleques começaram a perder no estadual, aí o sapato apertou. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu ouvi de um dirigente uma vez o seguinte, o futebol não aceita trairagem. Que foi feito com o Felipe Luiz foi uma trairagem, foi uma sacanagem. Eles estão no direito de fazer o que eles quiserem aí. Eles comandam o clube. Agora, meu ponto de vista é o seguinte, isso não cai no elenco, não cai bacana. Não tô falando que os jogadores vão tirar o pé, mas não sei se vão comprar a briga da diretoria, do que querem que faça em campo, do próprio treinador, que com todo respeito, chega numa pompa e circunstância que nunca teve, né? Nunca teve. O Leonardo Jardim, ele chega com uma petulância, parece que ele inventou a bola. Ele estava na assinatura da ata com o Charles Miller ali para poder assinar e criar o futebol. Menos, muito menos. O que é o Leonardo Jardim para chegar com toda essa grife que o Chico falou? Mas e se o Leonardo Jardim terminar o ano, agora eu vou fazer o contraponto, ganhando uma Libertadores, um Brasileiro? O elenco é muito bom. E aí alguém vai lembrar disso? Mas esse elenco do Flamengo, assim, ele chega também, não é mais do que obrigação. É isso. Aquilo que o Flamengo Como era obrigação ganhar a Recopa e a Supercopa. Sim, mas só que o planejamento, você faz um planejamento no início do ano, aí você acabou mudando todo o planejamento, que foi o que aconteceu com o Flamengo.
Então, assim, você pega um time que já está montadinho, a diretoria, por conta dela, por conta do ego, já traz um jogador que você tem que colocar na mão do treinador, olha, muda o esquema aí, encaixa esse jogador, porque gastamos milhões. Então, assim, o Flamengo é isso. Esses diretores, assim, eles usam o nome, a instituição Flamengo, que é gigantesca, para aumentar o ego deles. Olha, nós queremos... O Flamengo está assim por nossa conta, nós contratamos. E não é assim, o futebol não é dessa maneira, não. O que eu posso dizer para o nosso Boto Cor-de-Rosa é um alerta ao Boto, o dirigente. Por que me filmaram? Não, só para ter o Boto Cor-de-Rosa e o Boto lá. O que eu vou dizer, vou deixar aqui bem claro para vocês depois eu falar. Moisés Boto Cor-de-Rosa. Vocês podem me cobrar, vocês podem me cobrar. O Boto está com os dias contados. Já vou para academia. E com os jogadores. Podem me cobrar. Só que o Moisés foi uma honra. Foi o Boto Cor-de-Rosa aí. Deixa o Boto. Capela. Eu não sou contra o Boto, para deixar bem claro. Sabe o que eu acho também dessa situação aí? Eu acho que o Flamengo ele tá virando um clube antipático perante o futebol brasileiro, sabe? O BAP é um cara que tem uma relação interpessoal péssima do dia a dia, né? Os próprios setoristas divulgam isso. O Boto também, numa petulância, num salto alto gigantesco. O futebol é mais humano, entendeu? Esses dirigentes, eles se tornam intocáveis. Eu não estou falando da questão administrativa, até acho que o BAP é um bom gestor, indiscutível. Mas a forma do dia a dia também, isso tudo está envolvido. O Flamengo não tem resenha. O Flamengo não tem resenha. A galera lá é número. Exatamente. Então falta você também ter um lado um pouco mais Se o Flamengo, humano. Capela, terminar o ano em alta, ganhando títulos, o presidente vai ser rei. Ninguém mexe com ele. Se terminar fracassado, aí ele vai ver o que é crise. Se ele acha que crise era o que aconteceu ali em Recopa e Supercopa, aí ele vai ver. Então, o final do ano e os resultados, infelizmente, é isso o que vai mostrar o destino do Flamengo. E um dos trabalhos do Boto é revelar o pessoal da base. Cadê? Não tem ninguém. Porque o Jardim falava aí sobre a sequência que ele vai ter pela frente. Já tem um Fla-Flu, depois encara o Cruzeiro. Que jogo, hein, no Campeonato Brasileiro. Depois tem outro clássico contra o Botafogo, aí enfrenta o Remo e enfrenta o Corinthians. Estas as primeiras 5 partidas do novo técnico do Cruzeiro, do Flamengo, Rafa, que falava então sobre a saída do Cruzeiro, falou que ligou, conversou com o Filipe Luiz e também já destacava que não pretende fazer grandes mudanças no time do Flamengo. Rafa, gostou das primeiras palavras do Jardim? Honestamente, sim, viu, Bruno? Um abração para você, pro Donk, pro Jailson, pro Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center, que ele mantenha esse viés de sinceridade, né? Durante todo o seu período como técnico do Flamengo. O mais bacana foi que, em outras circunstâncias, quando confrontado sobre uma situação que foi dita e não foi cumprida, o estereótipo técnico de futebol arruma um jeito ou de ser grosso ou de sair pela tangente. Ele foi muito objetivo. Tive uma tirada infeliz. Imaginava uma situação do Cruzeiro e ela não se confirmou. Não tem nenhum problema as pessoas refazerem discursos, né? A gente não refaz opinião quando os fatos se superpõem à nossa percepção inicial. É normal da vida, eu não vejo nada demais e acho que o Leonardo Jardim chega com um discurso bacana, bastante sensato, equilibrado, sem nada muito esfuziante, com muita racionalidade, que aliás é o que exige o momento do Flamengo. Espero que essa entrevista e apresentação siga nesta toada durante todo o seu conteúdo. É importante dizer, eu não sei se os companheiros concordam, que a principal meta agora para o Jardim é fazer o Flamengo voltar a ser o Flamengo que era em 2025. E eu sei que no futebol não existe essa história de você pegar seres humanos e repetir ações, né? O fator humano por si só, ele impede esse tipo de perspectiva. Então, na minha percepção, o problema maior está na questão motivacional. Aí tem aquele torcedor que diz, ué, mas os caras não ganham milhões, como é que eles não estão motivados? Você chega no topo, você ganha praticamente tudo, o processo de recuperação daquele estímulo próprio para poder seguir na toada de conquistas não é um processo tão simples quanto aparenta ser. E eu acho que fazer o Flamengo competitivo, o Leonardo Jardim é capaz de fazer, pelo que nós vimos principalmente no primeiro turno do Cruzeiro do ano passado, Bruno. E também é verdade, quando ele fala que ele não teve culpa da saída do Felipe, né, Jailson? É verdade. E aí é curioso que ele fala que ligou pro Felipe. Sim. É verdade, aí ele não está errado mesmo, não tem culpa nenhuma. Ele foi escolhido, já tinha uma decisão que havia sido tomada, né, por parte ali, como o Boto falou, né, que ele fez o diagnóstico e sugeriu a troca ao presidente, que já teve, né, a concordância ali do presidente e, assim, ele não tem culpa nenhuma. Ele, de fato, foi convidado para
para fazer o trabalho num cargo que antes era ocupado por um sujeito que foi o ídolo ali do clube como jogador e também que fez grandes conquistas como treinador. Então, assim, de fato, o Leonardo Jardim tá ali para fazer o trabalho dele. Não, e qualquer treinador aceitaria. Exatamente. Quer ser técnico do Flamengo? Quem que vai falar que não? É difícil, né? É difícil. Por isso que eu acho que a declaração tem que ser no tom, como o Rafa colocou, eu concordo, sem muito alarde, com sinceridade, e acho que nas primeiras palavras ele tem demonstrado isso. Inclusive em fazer uma meia-culpa ali. Porque, assim, sinceramente, acaba criando muito barulho a história do Cruzeiro, a declaração. Mas acho que isso acontece tanto no futebol e acho que ficaria maior se ele tentasse sair pela tangente ou falar que foi mal interpretado. Ou sabe o que seria pior? E se não me engano, o Rafa pode... Décimo de Vitor Pereira, né? Então, porque do Vitor Pereira, exatamente, eu me lembro que não deixaram perguntar isso na entrevista. Era um tabu perguntar. E aí foi interrompido pelo assessor de imprensa. E assim, eu acho que o único equívoco dele foi ter falado algo sabendo como é a dinâmica do futebol. Claro. Acho que só foi isso. E foi de coração naquele momento. E acho que ele foi transparente nesse aspecto, resolveu. Para mim, o que chama mais atenção ainda dessa coletiva é nem tanto, pelo menos do que a gente viu, não é nem tanto a declaração de Jardim, mas do Boto, falando, olha, eu fiz o diagnóstico, então isso para mim é a principal manchete até agora do que a gente viu na entrevista coletiva do Jardim. A principal declaração nem é dele, para mim. Foi o que o Jailson destacou, o Boto chamou para si. Eu também não espero, viu? Foi isso, Rafa? Bruno. Foi, assim, mas mais ou menos, né? Chamou para si o processo do diagnóstico, mas ressaltando que a decisão é demandada pelo presidente, o que é normal. Está na liturgia natural da vida. Quem está lá em cima tem o comando principal. Mas tem uma questão que o Boto não vai dizer explicitamente, e isso, obviamente, não vai fazer parte do contexto, porque hoje é dia da apresentação do Leonardo Jardim. Mas uma coisa que é fato é que o Flamengo teve uma negociação complexa com o Felipe Luiz em dezembro para a renovação de contrato. O Felipe queria uma valorização. O BAP achava que havia um limite, que o Felipe Luiz não podia ganhar o salário que o Tite ganhava. Então teve uma divergência. Aí tem a história do Felipe Luiz conversar com o pessoal do Chelsea. Isso também não caiu bem. São vários aspectos internos que participaram do caldeirão, mas que certamente hoje não estarão no contexto, porque serão tratadas essas questões como página virada, né? Porque aí é o seguinte, se já existia, por que renovou? Mas naquele momento não ia renovar com o técnico campeão da Libertadores e do Brasileiro? O fato é que também, vamos falar a verdade, aí já tinha essa rusga e não ganhou as duas taças, aí... Foi a primeira brecha. Tem que falar a realidade. Foi a primeira brecha. A gente não fala do 2D, a gente não fica... ninguém sobrevive ao 2D, né? Que são as duas derrotas. Foi a primeira, os dois títulos, os dois T's aí no caso, né? Os dois títulos perdidos, e aí o Boto e o BAP, ele virou ali a oportunidade. E aí tem outro ponto também. Se o Leonardo Jardim era o técnico que eles gostavam, e o Leonardo Jardim ventilado no Flamengo não é nenhuma novidade, o Rafa Marques sabe disso, já é falado o nome do Leonardo Jardim no Flamengo há bastante tempo, tem ali o receio também do cara, o cara falou que a partir de março vai voltar a trabalhar. Isso. A gente vai perder essa oportunidade de fazer a troca. O outro tá balançando, vão contratar o cara lá. Então, talvez a janela tenha sido visto por eles, né, por BAP e por Boto, a janela perfeita. Perdeu os dois títulos, não estamos gostando da forma que o time está jogando, é a hora de trocar, sei que vai fazer barulho, mas vai ser assim mesmo. Aí, talvez seja esse o motivo da forma que foi, que eu não concordo, que eu já falei aqui abertamente. A gente pode concordar ou não, né? Exatamente, eu não concordo, mas... Se a gente não tomar essa decisão, vai ter um outro clube lá que vai tomar. É isso. E aí a gente vai ficar sem a opção que a gente entende que é a melhor. Que é a número 1 desde o início. É isso aí, nação. Tá aí a apresentação, então, do técnico Leonardo Jardim. A gente viu aí os comentaristas do programa da ESPN Brasil, do Jogo Aberto, falando sobre a expectativa do Leonardo Jardim no Flamengo. Vamos ver qual vai ser a escalação, a primeira escalação que ele vai fazer para a final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, né? Ele já chega praticamente ali pressionado, porque, querendo ou não, é um título, vale o título do Campeonato Carioca, é um clássico. Inclusive ele falou aí na coletiva, né, vou deixar até o vídeo aqui depois do lado, ele falou sobre isso, né, que é um clássico e que ele pensa muito em vencer esse clássico, né, conseguir fazer o Flamengo voltar a se tornar reativo, a se tornar ofensivo novamente, conquistar novos títulos. Vamos ver o que vai acontecer. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Desse lado aqui, vou deixar a coletiva dele. É só você clicar e acompanhar. A gente se vê no próximo vídeo.